Bom dia, turma. Então vamos dar seguimento à nossa aula, né, de industrialização dos países planificados. Então a gente já falou sobre a União Soviética, né, barra a Rússia. Então nós vamos falar da nossa segunda parte agora, que é da China, um país também que aderiu o quê? A industrialização planificada. Então, a sociedade chinesa, ela começou a desenvolver, gente, há muitos anos, bem antes de Cristo. Ela é uma sociedade considerada o quê? Uma sociedade milenar. Então, a China não é um país novo, ele é muito antigo, né? A gente só tem história dele a partir do quê? Das grandes navegações, né? Quando, assim, teve as primeiras penetrações econômicas do Ocidente para o Oriente, tá? Então, vamos lá. Então, no século XIX, né, com a expansão do imperialismo europeu, a China ela foi o quê? Obrigada a abrir todos os portos dela para o comércio da Europa, tá? E depois teve boa parte do seu comércio ocupada por nações estrangeiras. Então, a China, desde o século XV, que ela tem o quê? Intervenções de países o quê? Estrangeiros ali no seu comando. E nós vamos ver como é que deu esse processo aí, tá? De industrialização, da potência econômica que a China hoje ela é no mundo, junto com os Estados Unidos, tá? Como é que ela deixou de ser esse país, né, com intervenções de outros países e virou essa grande potência hoje mundial. Então vamos lá. A reação contra a ocupação estrangeira resultou na derrubada da monarquia. Então vamos lá. Então antes disso tudo, existiu o quê? Uma monarquia presente nesse país, tá? E foi proclamada logo em seguida o quê? A República em 1911. Então, gente, então até essa data, a China era o quê? Uma república, desculpa, uma monarquia. Então, somente no século XX que ela virou o quê? Uma república, tá? Então, quem liderou isso daí? Foi o Partido Popular Nacional, mais conhecido como Kuomintang. Então, presta atenção nesse partido aí, tá? Ele foi criado, tá? Para o quê? Foi o primeiro partido após a proclamação da República. 10 anos depois, foi fundado outro partido, o Partido Comunista Chinês, o que a gente conhece hoje, que ele está onde? No poder, tá? Esses dois partidos eram o quê? Tinham ideias opostas, eram inimigos políticos, tá? As forças comunistas tomaram o poder em 1949. Então, desde 1911, quando foi proclamada a República, tá? O Kuomintang, que é o Partido Popular Nacional, ele estava no poder. Então, ele ficou, gente, praticamente 38 anos, tá? Então, quando em 1949, né, o Partido Comunista, ele assumiu o poder, quem liderou isso daí foi o Mao Tse-tung, tá? Então, ele implantou o quê? Ele organizou um novo governo, tá? Onde a economia do país tomado como modelo que o modelo soviético que já existia, tá? Desde onde? Lá da Revolução de 1917, tá? Aquele modelo de industrialização socialista, ok? E que a economia era planificada. Lembrando, a economia planificada era o quê? Quando tem pessoas que planejam o que vai ser feito, tá? Então, vamos lá. Em 1958, então, o Mao Tse-tung, né, presidente da China, ele lança um plano, tá? Que chama o quê? Grande salto para frente, tá? E qual que era o objetivo desse plano, tá? Era acelerar a coletivização do campo, fazer uma reforma agrária urgente e rápida e a industrialização. Porque, gente, olha só, 1958, ainda a China não era um país industrial,
era um país totalmente o quê? Agrícola. E já estava acontecendo o quê? A segunda revolução industrial, e o Japão já estava começando a dar os primeiros passos para a terceira revolução industrial. Então a China estava um pouco atrasada, tá? Então o que aconteceu? Esse plano ele não deu muito certo. Por quê? Houve uma crise econômica muito grande, teve a escassez de fome, teve pessoas que foram mortas, presas, torturadas, tá? Porque ele queria uma coisa muito rápida. E assim, gente, transformações, elas precisam de tempo. E Mao Tse não queria, ele não desejava tempo, ele queria uma coisa rápida. Então muitas pessoas, né, foram presas, foram mortas, porque foi falado que camponeses estavam estocando alimentos. Então, assim, os alimentos eram contados, porque nessa época a população chinesa já era uma população muito grande. Então, houve uma histeria muito grande nessa época. Então, por isso, esse grande salto para frente não deu certo. E é uma mancha muito grande na história da China, né? Então, vamos lá. Em 1978, tá? O que acontece? Mao Tse-tung, ele morre em 1976, tá? Então, 2 anos depois, tá, da sua morte, teve o início de uma abertura, tá, econômica do país. E quem foi esse responsável? Era o presidente na época chamado Deng Xiaoping, tá? Ele viu que a China precisava o quê? Abrir as portas do mercado internacional, tá? A China nessa época já fazia parte do Conselho de Segurança da ONU, ela foi convidada, ela já tinha rompido relações com a União Soviética, tinha já se aproximado mais dos Estados Unidos, tá? Então essa abertura econômica do país foi uma das melhores coisas para a China, para ela ter o quê? O espaço, tá, que ela tem hoje no mercado internacional, tá? Então vamos lá. Como é que aconteceu esse processo de modernização da China, tá? As mudanças econômicas adotadas a partir de 78, né, no governo de Deng Xiaoping, eles foram responsáveis pelo intenso crescimento econômico chinês, tá? Então isso daí foi, assim, essencial, tá? A partir do início dos anos 90, já se percebia um aumento considerável no consumo de produtos considerados até então menos essenciais. Isso aí dentro do governo chinês, tá? Apesar da ampliação do mercado interno e dos seus efeitos favoráveis à indústria chinesa, foram as exportações, olha só, as maiores responsáveis por quê? Pelo esse crescimento econômico da China, tá? A gente vai ver aqui embaixo esses 3 momentos importantes, tá? Para a industrialização chinesa. Houve o quê? Houve um plano para que esse processo de modernização ele se concluísse, tá? Então vamos lá. A primeira foi o quê? De 1980 a 1983. Qual foi o principal efeito nisso daí? A exploração do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Aí depois, no segundo período, que foi de 83 a 88, foi o quê? A questão da industrialização leve, tá? E no terceiro período, foi a partir de 88, foi o dinamismo da industrialização. Quando o parque industrial chinês, ele começou o quê? A se ampliar. Então, ele precisou primeiro acertar o setor primário, a industrialização leve, né, que é a industrialização ali do mercado consumidor interno, para ele abrir as portas, literalmente, para a industrialização o quê? De fora. Então, ele preparou todo o terreno anteriormente.
Então, a partir da década de 80, a China, ela já começou a dar os primeiros passos para já na década de 90, ela já virar o quê? Um país muito forte, muito competitivo, tá? Vamos lá. A política econômica posta em prática pelo governo de Deng Xiaoping estava baseado em 4 pilares importantíssimos, que eles chamavam de 4 grandes modernizações. E ele priorizou o quê? Esses 4 pilares onde ele investiu bastante dinheiro. Primeiro, na agricultura, tá? Porque o quê? A fonte de alimento para toda a população. Então ele priorizou isso daí, alimentação. A outra coisa, a indústria, tá? Então vamos também priorizar nisso daí. A defesa, o maior exército do mundo, é onde o exército chinês, eles têm muito orgulho nisso aí. E a questão ciência e tecnologia, né, gente? Então, assim, os tecnopolos chineses, né, são um tecnopolo excelente, né? Essa ciência e tecnologia tá aí na questão também educacional, tá? A China é um dos países que tem a questão educacional, uma das consideradas melhores do mundo, né? Os alunos chineses, eles estudam mais de 8 horas por dia, as notas deles são muito altas, né? Então, assim, são pessoas que realmente se empenham nisso daí. Então, a gente pode ver que muitos desses países aí, eles investem o quê? Na educação, para eles terem o quê? Trabalhadores eficientes, tá? Houve ampla reforma na utilização da terra, a questão da reforma agrária. Aí agora ela foi feita de uma forma correta, que permitiu os camponeses comercializar o excedente agrícola. Então, uma parte é dado para o Estado. O que sobrou do camponês, ele poderia vender, tá? Também foi criada um programa de incentivo às exportações. Isso aqui, gente, é importante, por quê? Tá? E de proteção do mercado interno. Foi criada as chamadas zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas estão localizadas estão localizadas perto das indústrias, ali na parte nordeste e sudeste da China, aonde que também estão as cidades mais industrializadas, né? Hong Kong, Taiwan e Macau. Então essas zonas econômicas eram onde está portos, infraestrutura, para que esses países aí e zonas industrializadas pudessem aproveitar, tá? Essas zonas para exportar produto, tá legal? Então vamos lá. O parque industrial chinês, ele é bem diversificado. Praticamente, gente, quase todas as indústrias do mundo todo, né, estão localizadas aonde? Na China, né? Então, muitos países, né, como o da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, tem uma filial no Japão, né? Atuando em vários setores, como petroquímica, química, eletrônica, metalurgia, siderurgia, né, que é o maior produtor de aço do mundo, indústria naval, que é a terceira maior do mundo, automóveis e pesca, que é a maior do mundo. O Brasil também, ele tem ele tem 3 filiais de fábrica na China, né? Uma delas é a Embraer, que faz aviões, tá? Vamos lá. Os investimentos externos são de grande importância para esse crescimento econômico, de fato, tá? O número de empresas estrangeiras tem se instalado na China, como eu falei para vocês anteriormente, para aproveitar os benefícios da mão de obra barata e qualificada. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente. A China, né, igual eu falei, eles investiram muito em educação, então a mão de obra é qualificada e é barata, né? Porque ainda existe, infelizmente, trabalho escravo
na China. Eles chegam a trabalhar até 18 horas por dia. É como se a gente estivesse revivendo o quê? A primeira revolução industrial, tá? Eles têm um grande potencial exportador por causa dessas zonas econômicas especiais, que facilita todo esse processo. O setor financeiro chinês é altamente desenvolvido, né? A questão, uma das mais importantes bolsas de valores do mundo, né? Está localizado lá no território, tá? E seus bancos são majoritariamente estatais, o que permitiu que a crise financeira mundial iniciada em 2008 não os atingisse tão violentamente. Então, aquela crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 não atingiu a bolsa de Hong Kong lá na China, tá? Vamos lá. O desenvolvimento chinês gera muitos problemas ambientais. A China, junto com os Estados Unidos, a China é o primeiro país mais poluidor do mundo, tá? E junto com os Estados Unidos, eles são os dois países que não assinaram o Tratado de Kyoto, né? O Tratado de Kyoto fala a questão de liberação de gases na atmosfera terrestre. Então, a China, de vez em quando, algumas cidades têm que parar, né? Porque as pessoas não têm condições suficientes de sair na rua. Então, as escolas são fechadas, comércio é fechado, porque a quantidade de poluição que está no ar, né? Então, isso aí é muito grave. Então, a China, ela desenvolveu a industrialização, mas ela não se preocupa com o quê? Com problemas ambientais. E isso, para o empresário, né, para as grandes multinacionais, isso aí, gente, é uma maravilha, né? Porque não precisa se preocupar com isso daí, tá? E a questão das leis trabalhistas frágeis. Gente, lá o sindicato é controlado por quem? Pelo Estado. O Estado é um Estado que é autoritário. Então, assim, quase não existe sindicato. Então, as leis trabalhistas são muito, mas muito frágeis mesmo. Igual eu falei pra você, existe trabalho escravo na China, ainda em pleno século XXI, e trabalho escravo infantil, tá? Vamos lá. A questão dos recursos minerais, né? A China, ela tem uma abundância e tem uma variação, tá? E um volume, tá? De o quê? De recursos minerais, né? Então, ela ocupa, ela tem o quê? 12% desses recursos minerais de todo o globo, tá? O que coloca o país no terceiro lugar do mundo. Então, gente, não é à toa que a industrialização da China, ela é o quê? Ela é desse jeito, tá? Ela tem o quê? Recursos minerais sobrando, tá? Então, vamos lá. Carvão, né? O carvão, a reserva de carvão da China fica no primeiro lugar do mundo. Energia. Petróleo e gás também, né? Distribui principalmente no noroeste, norte e nordeste do Brasil. Também na plataforma continental sudeste. Então, tem muitas plataformas de petróleo e gás sendo explorado ali no mar da China. Muitas empresas, principalmente internacionais, que exploram. Então, a China, ela tem esse benefício, né, de riquezas minerais muito grandes. Facilita muito a questão da industrialização, tá? A economia de mercado. A China, ela é conhecida no mundo todo como o quê? O socialismo de mercado, ou chamada economia de mercado socialista. O que é isso, tá? A China, ela é o quê? A gente viu que a política, tá? É o quê? Partido Comunista Chinês, que está ali há muitos anos no poder. Então, ela é o quê? É uma ditadura, tá? Socialista. Mas o que? A sua economia é o que? Capitalista. Ué, como é que isso consegue? Se consegue fazer. A China consegue fazer, tá? Então, o que é o chamado socialista de mercado? Ele é um sistema político e econômico que mescla as duas características, tá? A área política, igual eu falei para vocês,
que é o socialismo, que tem as características socialistas, com um princípio de economia de mercado capitalista, tá? Vamos lá. E quais são essas características desse mercado socialista aí, tá? Ou socialismo de mercado. O controle político pela ditadura socialista, o controle social também, controle de preços, salários e sindicatos, tá? Estímulos voltados para a instalação de multinacionais no país, a questão gente, me fugiu da cabeça agora, dos incentivos fiscais, tá? Que existe, a gente viu ali a questão do ambiental, né? A legislação ambiental, a legislação trabalhista, que é frágil, a mão de obra barata, né? A estrutura, logística, comunicação. Então, esses são fatores locacionais. Eu estava tentando lembrar. Que atraem quem? Os empresários, né? Ausência de democracia, porque é uma ditadura, tá? Estímulos públicos voltados para o desenvolvimento econômico, a questão dos bancos estatais do mundo todo e a política cambial, que ela é controlada. Então, a gente pode ver aí que mistura as duas coisas. Por isso que dá certo, tá? E a gente fica por aqui da nossa aula sobre a China, tá? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Então, bom estudo para todos.